Publius Ovidius Naso, ou Ovídio para a maioria de nós. Um poeta romano e autor de Metamorfoses, uma das grandes obras da literatura ocidental, que foi traduzida centenas de vezes desde sua criação, no século VIII. Metamorfoses, que significa livros de transformações, detalha a história do mundo, desde sua criação até a morte de Júlio César. No meio, existem cerca de 250 mitos, baseados no tema da metamorfose, sendo uma coisa sendo transformada em outra. Muitos desses mitos são muito semelhantes aos seus homólogos gregos, e outros têm pequenas mudanças. Hoje, vamos dar uma olhada em 5 histórias, algumas das quais são bastante conhecidas, e outras nem tanto. A primeira história é o conto trágico de Calisto. Como em todas essas histórias, mencionarei nomes romanos das divindades que aparecem nas histórias de hoje, mas na maioria das vezes, para facilitar para todos, inclusive para mim, também usarei seus nomes gregos mais comuns. Essa história começa com Júpiter ou Zeus vasculhando as terras, examinando os assuntos dos homens. Na floresta, sua história é atraída por uma bela caçadora, Calisto, filha do rei Licaon. Calisto é descrita como uma guerreira de Diana, o que significa que ela era uma devota seguidora de Ártemis, ou parte do culto de Ártemis. O culto de Ártemis valorizava a natureza, a caça e a castidade, pois Ártemis era uma deusa virgem. Quando Calisto encontrou um lugar para descansar na floresta, ela largou o arco e a lança. Assumindo que Juno ou Hera nunca descobririam sua brincadeira, Zeus apareceu para Calisto. Mas não como ele mesmo, em vez disso, ele assumiu a forma de Ártemis. Quando Calisto viu sua rainha diante dela, ela exultou: "Salve minha rainha! Maior que Joves, eu digo, embora Joves deva ouvir." Normalmente Zeus ficaria muito ofendido com uma declaração como essa, mas nesse caso, ele ficou encantado por ter escolhido a forma certa de seduzir Calisto. Quando Zeus avançou sobre ela, sua verdadeira aparência foi revelada a Calisto, e ela tentou afastá-lo, mas não teve sucesso. Uma vez terminado, ele se retirou para os céus, deixando Calisto para admirar a floresta, perturbada por ter quebrado seu voto de castidade. O plano de Zeus, de ter este caso disfarçado de Ártemis, não teve sucesso, pois Hera assistiu a tudo. Vagando pela floresta, Calisto encontrou Ártemis mais uma vez, embora dessa vez ela estivesse hesitante, pois esse poderia ser outro dos truques de Zeus. Seguida por suas ninfas e outros seguidores, Calisto reconheceu sua deusa padroeira. Ela foi convidada a se banhar em uma das nascentes secretas de Ártemis, conhecidas por sua pureza. Quando chegaram à nascente, e as ninfas confirmaram que não haviam olhares indiscretos, despiram-se e entraram na água. A única pessoa a não entrar foi Calisto, que não conseguia mais esconder seu olhar de vergonha. Quando ela foi despida, seu segredo foi revelado. Olhando para a forma de seu corpo, elas poderiam dizer que ela estava gerando um filho. "Vá embora!" Diana gritou. "Você não deve manchar meu riacho." Calisto, tendo um filho de Zeus, foi exilada do culto de Ártemis, e tudo que ela valorizava e trabalhava foi tirado dela. Este foi apenas o começo de sua punição. Infelizmente, Hera, que havia observado tudo, estava esperando o momento perfeito para se vingar, e esse momento era agora. Quando ela viu Calisto dar à luz a um menino, o que foi a gota d'água para ela, ela agarrou Calisto pelos cabelos e a jogou no chão. Calisto implorou por misericórdia, mas suas orações caíram em ouvidos surdos. Ela estendeu os braços e Hera riu. Quando aqueles braços estavam cobertos de pelos grossos, as unhas começaram a crescer. Os lábios que Zeus desejava tornaram-se uma mandíbula hedionda. Sua transformação em um urso estava agora completa. A única parte dela que permanecia humana era seu coração, para que ela pudesse sentir sua dor e desgosto. Quando ela vagava pela floresta, agora era Calisto quem estava sendo caçada. Ela experimentaria o horror da caça, em oposição à emoção que ela tanto apreciava. 16 anos depois, ela ficou cara a cara com um jovem caçador,
que reconheceu como sendo seu filho Arcas. Quando ela o chamou, ele não viu nada além de um urso rosnando para ele. Arcas pegou seu dardo e, pouco antes de matar sua mãe sem saber, Zeus interveio. Ele os colocou no céu como constelações da Ursa Maior e Ursa Menor. Outras versões terminam com Calisto sendo morta por Ártemis, ou seu próprio filho. Então, embora não haja muito o que ficar feliz nessa história, pelo menos ela termina com mãe e filho ficando juntos. No reino de Lídia, as musas cantaram uma bela canção de uma jovem tecelã, conhecida como Aracne. Sua mãe havia falecido, e seu pai Idmon de Colofon era conhecido por sua coloração púrpura distinta. Apesar de sua humilde educação, o trabalho de Aracne era conhecido em todos os reinos vizinhos. As próprias musas saíam de casa só para ver Aracne trabalhar. Alguém poderia supor que ela foi treinada pela própria Palas. Mas Aracne negou isso, alegando que sua habilidade era sua. Palas, nesse caso, refere-se a Atena, e sabemos que era a deusa padroeira da tecelagem e artesanato. Essa negação de Atena foi de uma arrogância suficiente para ela fazer uma visita a Aracne. Deixe-a lutar comigo. Se eu perder, não há penalidade que eu não pagaria. Atena se transformou em uma ovelha e viajou para conhecer essa notável tecelã. Quando a encontrou, deu alguns conselhos para ser sempre humilde e pedir perdão por suas palavras duras contra os deuses. As respostas de Aracne são arrogantes e provocantes. Você está muito velha, seu cérebro se foi. Você viveu muito tempo, os anos consumiram você. Fale com suas filhas, fale com as esposas de seus filhos. Não pense que suas palavras têm algum peso. Meu próprio conselho é tudo o que eu preciso. Meu próprio conselho é tudo o que eu preciso. Minha mente não mudou. Por que Palas não vem sozinha? Por que ela deveria hesitar em juntar-se comigo? Tendo dado a Aracne a chance de se desculpar, esta resposta foi a gota d'água para Atena. Ela remove seu disfarce e se revela. As ninfas e mulheres ao redor se ajoelharam para sua deusa padroeira. E então, elas concordaram em um desafio para ver quais habilidades eram superiores. Atena criou uma peça de tapeçaria que mostrava os olímpicos em toda sua glória. A imagem de Aracne consistia dos mesmos deuses, mas ela detalhou o que ela acreditava ser suas falhas. Se a peça de Atena pintou os deuses de uma forma positiva, a de Aracne certamente não foi assim, mostrando a arrogância que resultou neste concurso para começar. Inspecionando o trabalho de Aracne, Atena não encontrou nenhuma falha. A tapeçaria havia sido tecida com perfeição, mas seu conteúdo era um crime contra os céus. Ela rasgou a tapeçaria, pegou a lançadeira de madeira que havia usado durante a competição e atingiu Aracne na testa. Após o quarto golpe, Aracne não aguentou mais o castigo. Ela colocou um laço em volta do pescoço, mas quando ela se pendurou, Atena a pegou e a levantou. Viva! Sim, viva! Mas pendure, sua menina má. E saiba que você também lamentará o futuro. Essa penalidade, sua família deve pagar a toda a prosperidade. Atena borrifou com as drogas de Hécate, e assim começou sua transformação. Seu cabelo começou a cair, seu nariz e orelhas também. Sua cabeça encolheu junto com o resto de seu corpo. Em vez de pernas, haviam agora 8 longas patas. De sua barriga saiu um fio fino. Como uma aranha, Aracne ainda era capaz de tecer sua teia, sempre usando as antigas habilidades que ela possuía, mas sempre falhando. Em algumas versões dessa história, Aracne é uma personagem simpática, mas na história de Ovídio, é tudo muito improvável, e é muito difícil argumentar que sua punição não foi justificada. Pigmalião era um renomado escultor e rei em Chipre. Suas experiências com mulheres foram negativas o suficiente para ele fazer um voto de celibato. Ele ainda ansiava pela companhia do amor conjugal, mas se distraiu com seu trabalho. Ele trabalhou em uma escultura feita de marfim branco
na forma de uma mulher, que ele achava perfeita e mais bonita do que qualquer mulher que ele já tinha visto antes. Quanto mais tempo ele passava em torno da escultura, mais se apaixonava por sua própria criação. A escultura era tão realista que ele acabou não conseguindo mais distinguir entre o que era real e o que não era. Ele falava com ela, acariciava a escultura e até vestia como se ela fosse real. O Festival de Vênus, ou Afrodite, foi uma grande ocasião em Chipre, e quando chegou Pigmalião, viu uma oportunidade. Ele fez várias oferendas a Afrodite em seu altar. Com medo de discutir seu segredo em voz alta, ele silenciosamente desejava noivar com sua mulher de marfim. Quando voltou para casa, suas orações foram atendidas. A deusa do amor transformou sua estátua de marfim em uma mulher real. Ele finalmente teve o amor e o companheirismo que desejava. Por mais estranhos que fossem seus métodos, a escultura de Pigmalião nunca é nomeada por Ovídio, mas nos anos que se seguiram, esta escultura transformada em mulher seria conhecida como Galateia. De sua torre, o menino só podia imaginar como era estar do lado de fora. Dédalo sentiu uma tristeza maior por seu filho, cuja infância havia sido tirada dele. Ele entendeu por que Minos o havia aprisionado pelo papel que desempenhou em ajudar Teseu a matar o Minotauro, mas o pobre Ícaro não merecia participar da punição de seu pai. A torre estava cercada por água por todos os lados. Minos pode possuir tudo, mas ele não é o dono do ar. Dédalo reuniu fileiras de penas e organizou as menores primeiro, seguidas pelas maiores. Ele usou juncos para criar uma forma que se aproximasse das asas de um pássaro, e para juntar tudo, ele usou cera. Quando Ícaro percebeu o que seu pai havia criado, ele ficou muito feliz, encaixando as asas que Dédalo instruiu seu filho. Cuidado, ele disse, voe a uma altitude mediana, pois se você voar muito baixo, as ondas poderão pesar suas penas. E se for muito alto, o calor pode queimá-las. Voe no meio entre os dois e não olhe para as estrelas. Estabeleça seu curso, para onde eu o conduzirei. Ao inspecionar as asas de Ícaro pela última vez, temendo o pior, ele beijou seu filho e pulou da torre que mostrava o caminho. Ícaro seguiu seu pai de perto, mas acabou sendo distraído pelas estrelas e voou muito perto do sol. A cera começou a derreter e as asas começaram a se desfazer. Dédalo só podia assistir impotente enquanto seu filho despencava para a morte. Ele enterrou seu filho em uma ilha próxima. Aquela porção do mar levaria para sempre o nome de Ícaro. Nosso último conto atende pelo nome de Mercúrio e Batos, a história do roubo de gado de Apolo por Hermes. A história começa com Apolo em seu campo, relaxando e tocando música. Percebendo que ele não prestava atenção, Hermes esgueirou-se para o prado e roubou todo o gado que o escondia na floresta. Houve apenas uma testemunha deste crime, um homem idoso, conhecido como Batos. Hermes se aproximou do homem. Meu bom amigo, quem quer que seja, se alguém perguntar sobre esse rebanho, diga que não ouviu, e para te agradecer por esse serviço, leve uma vaca como recompensa. E assim, Hermes deu ao homem uma vaca. O velho respondeu dizendo, essa pedra dirá qualquer coisa primeiro do que eu, apontando para uma pedra ao longe. E assim, tendo subornado com sucesso o homem, Hermes desapareceu na floresta. Hermes, porém, não era bobo, voltou para testar a palavra do velho. Ele apareceu com uma voz e forma completamente diferentes. Bom companheiro, me ajude. Se você viu algum gado por aqui, fale. Eles foram roubados. E você terá uma vaca e um touro. Caso me diga. Esta oferta era o dobro da recompensa que Hermes ofereceu, e como previsto. O velho respondeu, eles estão lá naquela colina, e apontou exatamente para onde Hermes havia levado o gado. Hermes assistiu e riu. Seu patife! Então você me traiu comigo mesmo, não é? Como o homem afirmou anteriormente, que a pedra contaria seu segredo primeiro,
Hermes achou divertido transformar o homem em uma pedra. Uma pedra que se chama Telltale. Um lembrete para todos verem a consequência da traição. Isso encerra por hoje nosso olhar sobre algumas das histórias das metamorfoses de Ovídio. Se você quiser ver um segundo vídeo com mais 5 histórias, então deixe-me saber disso nos comentários.